sequência ao estudo da manhã, que falava, a pergunta que Deus começa o culto é se a comemoração do Natal é própria para os cristãos, e a gente respondeu que não. E estudamos que o Natal teve sua origem no paganismo, estudamos toda a sequência, né, do princípio pós-diluviano. A gente teve que voltar lá atrás para começar a entender tudo. Paramos quando Jesus nos dá a orientação, uma ordem, em 1 Coríntios 11, de 24 a 26, que nós deveríamos então celebrar, comunicar a sua morte, que é a vitória do pecado na cruz, que através da morte dele na cruz e da sua ressurreição, ele vence o pecado e nos dá a condição de estarmos na presença do Pai e na cidade celestial. E a gente deu um enfoque principal em 1 Coríntios 11, 26, né, que fala que é para anunciar a morte e não o nascimento. Então, que fala sobre a Páscoa, né, dos novos elementos. Quando comeres desse pão e beberes desse vinho, anunciais a morte do Senhor. Isso é o que Jesus nos pede. E falamos também que, se fosse a vontade de Deus que nós guardássemos e celebrássemos o aniversário de Cristo, Ele não deixaria essa data passar desapercebido pelas Escrituras. E também nós já sabemos que as duas únicas festas de aniversários deixadas explícitas na palavra de Deus foram de ímpios, e no caso a gente citou o Faraó e citamos também o Herodes. Inclusive na festa de aniversário de Herodes foi concedida por ele, porque a esposa dele, a Herodíase, deixou a filha dançar para o rei, e por causa dos seus encantamentos ele pede: olha, você pode pedir o que você quiser para a filha da Herodíase. E aconselhada pela mãe, uma mulher, você vê o papel das mulheres, né, no mundo religioso e na influência de Satanás, ela diz: pede a cabeça de João Batista. Então é tramado a execução, o assassinato de o maior dos profetas, segundo Jesus, nascido de mulher. Tudo bem até aí? A gente aprendeu que Semíramis, com todas as mulheres que serviam na sua religião, as sacerdotisas, ela era a sumo sacerdotisa, e elas choravam e jejuavam durante 40 dias antes da chegada do dia 25 de dezembro. Quando chegava nesse momento, elas já tinham depositado todos os presentes debaixo da árvore de Natal, porque, segundo Semíramis, o Nimrod, na pessoa do filho, que era o Tamuz, visitava essa árvore que tinha nascido através de um tronco no qual o Tamuz tinha morrido pelo porco selvagem, e ele demonstrava a sua presença, porque ele tinha virado um deus, né, deixando esses presentes nas árvores. E elas começaram a jejuar, e quando chegava o dia 25, elas faziam as trocas de presentes. E aí nós vamos entrar no tema a Bíblia e a troca de presentes. Então, o costume de trocar presente com amigos e parentes durante a época natalina não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Eu não sei se foi semana passada, quinta-feira agora, a Simone falou assim: me convidaram para participar de um amigo secreto, eu posso? Eu falei: pode, não tem nada a ver, vai lá, dá os presentes. Aí eu falei assim: tem que ter uma paciência, e nisso muitas pessoas se envolveram com amigo secreto. E nós vamos entender que isso não é uma prática cristã, e não é simplesmente, é só uma bobagem, só uma troca de presente. O Nomeline, que é a escola dos meus filhos, eles têm essa prática todo final do ano, e é uma prática pagã que vem lá das Semíramis. Então, o costume de trocar presente com amigos e parentes só acontece na época que vem justamente dessa situação do Tamuz se apresentar debaixo do pinheiro colocando presentes, que foi uma simulação das Semíramis, tá? Ele não celebra o nascimento de Jesus Cristo, nem o honra. Suponhamos que alguma pessoa que você estima está fazendo aniversário. Você a honraria comprando presentes para os seus próprios amigos? Então é a coisa mais louca do mundo. Então estamos celebrando o nascimento de Cristo, embora ele não tenha mandado, mas vamos celebrar. Aí eu chego para o João Vitor e disse: Feliz Natal, natalício, de nascimento. Mas não foi ele que nasceu. Quem nasceu? Jesus. Mas eu estou dando Feliz Natal, Feliz Dia do Nascimento
para uma outra pessoa. Aí o que eu faço? Além de não dar presente para aquele que nasceu, eu compro presente e dou para outras pessoas. Isso não é coerente, gente? Por isso que a gente precisa entender os fundamentos pagãos e o que a gente está trazendo e a forma que nós estamos aplicando no nosso dia a dia. Você honraria comprando presente para os seus próprios amigos? Que é o caso também do amigo secreto. Omitiria a pessoa a quem deveria honrar? Não parece absurdo deste ponto de vista? Contudo, isto é precisamente o que as pessoas fazem em todo o mundo. Observam um dia em que Cristo não nasceu, gastando muito dinheiro em presentes para parentes e amigos. Porém, anos de experiências nos ensinam que os cristãos confessos se esquecem de dar o que deviam a Cristo e a sua obra no mês de dezembro. Então, se você quiser fazer alguma coisa nesse mês, porque o mundo fala de Cristo, então trabalhe para Ele, sendo luz nas trevas desse mundo caído, que é exatamente o que o Senhor está fazendo conosco agora. Por isso que chegou o momento de enviar. Na hora que o Senhor acha que nós estamos prontos, Ele fala, agora eu quero te ver ali, mas Deus, eu acho que eu não estou pronta, Senhor. Eu não sei se eu vou dar conta de enfrentar tudo isso. Vai, se você jejuar, se você for temente a mim, se você honrar tudo quanto eu tenho te falado, eu te faço vitoriosa. Eu estava conversando com o irmão na hora do almoço, ele fala, pastor, você não tem medo de tropeçar em alguma coisa, né? São tantas coisas assim, são profundas e são intensas. Eu falei, eu tenho. E eu tropeço. E eu caio, mas Deus não está vendo os meus tropeços. Deus está vendo a sinceridade com que eu lido com os meus tropeços. Então, por exemplo, eu fiz alguma coisa de errada. Nesse tempo eu estava comendo muito doce. O Senhor falou comigo que eu precisaria estar oferecendo um jejum a respeito do doce. No meu caso era o doce. E comecei a buscar isso incessantemente diante do Senhor. Começaram a vir provas intensas sobre a minha vida a respeito disso. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Eu não sei como vai ser o final do ano. Depois eu vou contar para vocês como foram as experiências que eu tive. Mas Deus está preocupado, irmãos, com a sinceridade do meu coração. Quando que eu me torno irrepreensível diante de Deus? Quando eu tenho a pureza, a sinceridade de praticar a vontade dEle. Então, hoje nós estamos vivendo sobre as fininhas gotas da chuva temporã. Nessas orações dessa semana, eu acho que isso foi hoje de manhã que me veio à mente. Eu falei, Deus, eu estou com muito medo. Eu não sei o que me espera, eu me sinto insegura, embora muito fortalecida por esse novo estudo que o Senhor me deu, mas eu ainda tenho medo. Seria possível o Senhor derramar gotas da chuva serôdia nesse momento em que eu vou passar por grandes provas? Porque a chuva serôdia, ela não cai sobre o irrepreensível, você se tornará irrepreensível com o recebimento dela. E qual é o padrão para que eu receba? A sinceridade. Porque um coração sincero jamais se rebelará contra o Senhor. Então, o fato de talvez você tropeçar em alguns pontos, Deus olha o seu coração, os intentos, não é isso que fala, eu acho que é em Jeremias, se eu não me engano, 14 ou 17 ou 10, que fala que Deus examina e esquadrinha os corações, 17, né? Eu sabia que era alguma coisa disso. 17. Examina o coração para dar e sonda os pensamentos, para dar a cada um segundo os frutos das suas obras. Então, por exemplo, se Deus viu que eu estou me esforçando, essa semana eu contei para vocês que eu recebi um panetone. Eu tentei de qualquer jeito comer aquele panetone e Deus falou, não tenta. Está no jejum, e o meu jejum eu não fiz por tempo determinado. Então eu não falei assim, olha, até dia 1º de janeiro. Eu coloquei por tempo indeterminado. Eu falei, o Senhor é que vai me dizer quando é que eu posso parar, porque eu preciso ainda comer um docinho. Isso é um coração sincero. Deus, por favor, eu sei que vai chegar um tempo em que não vai haver mais concessões, mas eu queria comer um chocolate que está separado na minha geladeira. Lá para janeiro, depois de vencida todas essas provas, eu queria que o Senhor me concedesse meu último desejo. Então, irmãos, essa sinceridade de falar a verdade com o Senhor, agora eu sei que eu não posso errar.
muita coisa. Por exemplo, o Senhor falou, se você errar nesse momento, a igreja inteira tropeça, porque a força está no altar. Então, se você está pura diante de mim, lutando contra o pecado, o que sai daqui incomoda e alcança o coração daqueles que estão ouvindo. Se você cair agora e você vai passar por grandes provas, nesse final do ano, vai tudo desmoronar. Continua com o jejum. Porque coloquei por tempo indeterminado, eu falei, então está na hora de entregar. Vou te entregar e vou comer panetone. Isso é o que estava. Ele sondava os meus pensamentos e ele sabia que estava isso e eu não os omiti. Eu contei para ele. Mas ele sabia que uma palavra dele para mim bastaria. Ele disse, ainda não é tempo de entregar o jejum. E eu fiz, amém. Então a sinceridade do coração é que determina o derramamento da chuva ser hoje. Eu falei, Deus, eu preciso de gotinhas dessa chuva para conseguir passar por esse momento que eu vou passar, que para mim é muito intenso. São várias provas que eu vou passar ao mesmo tempo. Então, se você quiser vencer, irmãos, peça para o Senhor com sinceridade, exponha as suas dificuldades. Fala, Senhor, eu tenho um coração sincero, capaz de receber essas gotas que vão me dar poder para que eu seja luz nas trevas. Eu não posso ir até as trevas e me tornar trevas. A luz dissipa a treva. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer nos enviar para que as trevas saiam dos nossos queridos, dos nossos amados. E nós somos o instrumento de Deus, cheio de amor, para alcançar esses perdidos. Tudo bem? Porém, anos de experiência nos ensinam que os cristãos confessos se esquecem de dar o que deveriam a Cristo e a sua obra no mês de dezembro. Só no mês de dezembro? Este é o mês em que mais sofre a obra de Deus. Aparentemente, as pessoas estão tão ocupadas trocando presentes natalinos que não se lembram de Cristo nem da sua obra. Irmãos, eu não sei quanto tempo, não vou falar porque eu posso estar cometendo uma injustiça, mas eu não me lembro de Natal para mim ser o nascimento de Cristo. Eu me lembrava que os meus primos vinham, era um tempo de alegria, muita comida gostosa e principalmente os presentes. Eu não tinha nem ideia que Natal tinha a ver com o nascimento de Cristo. De tanto que Satanás retira, suprime a intenção, que no caso seria até mesmo falsa, porque dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Cristo. Depois, durante janeiro a fevereiro, tratam de recuperar tudo o que gastaram no Natal. De modo que muitos, no que se refere ao apoio que dão a Cristo e a sua obra, não voltam à normalidade até meados de março e maio. Vejamos o que diz a Bíblia em Mateus 2, Mateus capítulo 2, versículo 1. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2, o objetivo pelo qual eles vieram. E perguntaram os magos, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então, quem que eles estavam procurando? Uma criança que nasceu para dar presente? Rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos fazer o quê? Quando você dá presente no nascimento de uma pessoa, sabe o que você está fazendo? Adorando. E adora, a Bíblia ensina a gente a adorar somente uma pessoa. Quem? O que os magos vieram? Adorar o rei dos judeus. Agora eu quero que você passe para o versículo 11. Então vamos ler o versículo 10. E vendo os magos, eles a estrela, alegraram
alegraram-se muito com grande júbilo, porque aqui eles foram encontrar com o rei Herodes e perguntaram se o rei tinha conhecimento do nascimento de um rei. E o que o Herodes disse? Olha, eu não tenho, mas se vocês vão em busca, quando vocês souberem, vocês voltam e me avisam. Mas aí no versículo 10 diz que os magos viram a estrela e alegraram-se muito com grande júbilo, porque era essa estrela que estava guiando os reis magos até Jesus. Versículo 11. E entrando aonde? Na casa, acharam o menino com Maria. Acharam o menino na estribaria? Quanto tempo se passou daqui, gente? Sabe quanto tempo mais ou menos deve ter se passado? Nós vamos ter uma ideia pelo versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, ou seja, os magos não voltaram para contar para ele que eles tinham achado o rei Jesus, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para... Sabe quanto tempo já tinha se passado, pelo menos aqui? Mais de 6 meses, com certeza. Então, assumindo uma margem aí, o rei Herodes fala assim, não, de 2 anos para baixo eu cato ele, vão matar todo mundo, e realmente pegaria. Tanto que a Maria teve que sair fugida junto com José, levando o menino Jesus. Então, essa história de montar presépio, o nascimento e os reis magos no presépio levando os presentes, o ouro, a mirra e o incenso, é mentira. Porque ele não estava mais na estribaria, ele estava onde? Em casa. Estão acompanhando, irmãos? E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. E entrando na casa, como a gente leu, acharam o menino com a Maria, sua mãe, e prostraram-se, e o adoraram. E abriram seus tesouros, ofertando-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Por que os magos levaram presentes a Cristo, então? Por ser o dia do seu nascimento? De maneira nenhuma. Pois eles chegaram muitas semanas ou meses depois do nascimento, como a gente viu em Mateus 2,16. Ao contrário do que mostram os presépios, Jesus estava na casa e não na estribaria. Então os magos deram presentes uns aos outros para deixar-nos exemplos a ser imitados? Não. Eles não trocaram nenhum presente com seus amigos e familiares, nem entre si mesmos, mas sim presentearam unicamente a Cristo, o Salvador. Por quê? O mencionário comentário bíblico de Alan Clark, volume 5, página 46, diz: no Oriente não se costuma entrar na presença de reis, tanto que eles se referem, os magos se referem a Jesus como menino Jesus, ou como rei dos judeus, ou pessoas importantes com as mãos vazias. Estes costumam correr com frequência, costuma ocorrer com frequência no Velho Testamento e ainda persiste no Oriente e em algumas ilhas do Pacífico Sul. Aí está, os magos não estavam instituindo um novo costume cristão de troca-troca de presentes para honrar o nascimento de Jesus Cristo. Procederam de acordo com o antigo costume oriental, que consistia em levar presentes ao rei ao apresentarem-se a ele. Eles foram pessoalmente à presença do rei dos judeus. Portanto, levaram oferendas da mesma maneira que a rainha de Sabá levou a Salomão, e assim como levam aqueles que hoje visitam um chefe de Estado. Costume de trocas de presente no Natal nada tem a ver com o nascimento de Cristo de Deus. É apenas a continuação de um costume pagão. Outros costumes pagãos no Natal: guirlanda, velas e Papai Noel. Vamos falar sobre a guirlanda. A guirlanda remonta os costumes pagãos de adornar edifícios e lugares de adoração. Quem participa aí de... Participa não, em nome de Jesus já é. Mas de ritual de macumba, ali na pracinha da Primavera, gente, é uma coisa impressionante o quanto de macumba está sendo feito naquele lugar, porque eu vou lá todos os dias levar meu cachorro. Em quase todos os pontos das árvores tem macumba, e o quanto que eles enfeitam
os objetos que eles estão oferecendo, as comidas, as balas, os refrigerantes, como é que chama? Os potes que eles... Hã? É o guidá? Guidá? É tudo enfeitado. Então isso é um costume muito pagão, de enfeitar as coisas. E a guirlanda também tem a ver com a morte, porque a guirlanda é feita do pinheiro, naturalmente. Então, qual foi o sentido do pinheiro? Porque o Tammuz morreu em cima de um tronco e ali nasceu um pinheiro. Por isso que a guirlanda aqui simboliza o que também? A morte. Por isso que quando você vai no enterro, tem aquelas guirlandas de flores. Então, além de ser usado como adornos de costumes pagãos, elas também simbolizam a morte. O que o povo cristão faz? Coloca o símbolo da morte, vinda lá das Semíramis, na porta de entrada da sua casa. As velas, símbolo tradicional do Natal, são uma velha tradição pagã, pois se acendiam ao acaso para reanimar ao Deus Sol, quando este se extinguia para dar lugar à noite. Então, por exemplo, chegava a noite, quase sempre eles acendiam uma vela, porque era sinal de que eles tinham uma adoração pelo Deus Sol. E tem um outro sentido quando a gente for estudar a festa do Réveillon, e também na questão do espiritismo que a gente já falou, as velas são acendidas para iluminar o caminho daqueles que estão no limbo, ou eu esqueci o nome, o purgatório. A gente começa a orar, acende a vela, então eles entendem, os católicos entendem isso, os espíritas entendem isso, que quando você faz isso, você ilumina o caminho da alma para encontrar a luz e o caminho da presença de Deus. Tudo bem? Papai Noel. É a lenda baseada em Nicolau, bispo católico do século V. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, páginas 648 a 649. São Nicolau, o bispo de Mira, santo venerado pelos gregos latinos em 6 de dezembro. Conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente as 3 filhas de um homem pobre. Deu origem ao costume de dar em secreto na véspera do dia do São Nicolau, 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia de Natal, 25 de dezembro. Daí a associação Natal com São Nicolau. Olha que coisa esquisita. Os pais castigam a seus filhos por dizerem mentiras. Porém, ao chegar o Natal, eles mesmos se encarregam de contar-lhes a mentira de Papai Noel, dos reis dos magos e do menino Deus. Por isso, não é de se estranhar que ao chegarem à idade adulta também creiam que Deus é um mero mito. Certo menino, sentindo-se tristemente desiludido ao conhecer a verdade acerca do Papai Noel, comentou com um amiguinho: sim, também vou me informar acerca desse tal Jesus Cristo, porque eu acho que ele deve ser um mito assim como Deus é, assim como Papai Noel é. É cristão ensinar às crianças mitos e mentiras? Então vamos abrir lá em Levíticos 19:11. Essa segunda parte, irmãos, dribla o sono porque é tão rapidinha, não vale a pena você dormir, viu? Levítico 19:11. Lei de Deus: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu filho ou seu próximo. Está contando mentirinha de Natal para ele? Eu fui inclusive com essa minha cunhada, bom, só tem uma, né? Que a gente vai viajar agora, eu cheguei e falei para ela, falei: Vanessa, não fala para Larissa de Papai Noel. Se você quiser contar alguma coisa, fala de Cristo, tentando amenizar, né? Fala que Jesus morreu e ressuscitou, tentando de alguma forma. Ai, Laura, eu acho isso um absurdo, foi tão legal na minha infância, nossa, eu curtia tanto, vou tirar esse prazer da minha filha?
assim, irmãos, é o que a gente leu lá em Jeremias 44. Deus fala, para de adorar a rainha dos céus. E o povo diz, nós não pararemos, ofereceremos bolo, incenso e todas as libações, porque enquanto fizemos isso, nada nos faltou. É a mesma situação. Hoje você fala, eu nem sei, tinha um pessoal ali no fundo, na parte da manhã, enquanto eu falava sobre o Natal, você ficou ali fazendo lá no sofá. E eu falei, Deus, o Senhor cuida, porque pegou na metade, né? Não correu junto com a gente, então o Senhor cuida. Ainda que a mente humana pareça bem justificado, Deus, porém, disse, abra sua Bíblia em Provérbios 16, 25. É o que ela disse, né? Parece que há caminhos que são direitos ao homem, mas o seu fim é a morte. Provérbios 16, 25. Há caminhos que parecem direito ao homem. Você falar isso pro povo lá fora choca, né? Eu estou aqui, Senhor, mando no WhatsApp da academia sobre o Natal, mando, não mando, como é que é isso? Como é que é a tua vontade? É o tempo deles para reconhecerem todas essas verdades? Ou eu vou criar uma grande confusão na mente, inimizade? E o Senhor me respondeu assim, não é chegado o tempo dessas pessoas, então eu não posso enviar isso, porque eu mandei no WhatsApp da igreja, né, uma coisa sobre o Natal, e eu queria ter mandado para lá também, e o Senhor disse que não é tempo de eu dizer essas coisas lá. Então, quando você comenta com uma pessoa e ela rejeita a palavra do Senhor, é como se ela dissesse que está escrito aí em Provérbios 16, 25. Parece direito aos olhos dela. Ah não, mas olha, pensa bem, eu não estou preocupada com o Natal. Olha, eu nem conto essa mentira para os meus filhos, nós somos cristãos. Nós estamos na igreja, então a gente exalta o nascimento de Cristo, nós exaltamos o presente de Deus, que é Jesus Cristo, nós glorificamos a Jesus, lembramos de Jesus Cristo. Então, rejeita, né? Parece que são caminhos direitos, mas que o seu fim é a morte. Os fatos, vemos com assombro que o costume de celebrar o Natal em realidade não é costume cristão, mas sim pagão. Ele constitui um dos caminhos da Babilônia no qual o mundo tem caído. O que é a árvore de Natal? A gente já leu, né? Oséias 4:13, Deuteronômio 16:21, Deus dando a ordem de não colocar nenhuma árvore no altar. Um Natal corrigidamente cristão poderia realmente honrar a Cristo? Há pessoas que insistem em que, apesar das raízes do Natal estarem no paganismo, agora elas não observam o Natal para honrarem o falso Deus, o Deus Sol, senão para honrarem a Jesus Cristo. Mas diz Deus, abre lá em Deuteronômio 12, nós vamos ler o 30 e o 31. Guarda-te, que te não enlaces após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei. Então, do mesmo modo que está todo mundo adorando a rainha dos céus, o seu filho Tamuz, nós também faremos isso. Qual é o problema? Só que eu vou fazer do modo correto. Eles estão fazendo adorando o Deus Sol. Eu, porém, vou fazer adorando a Jesus. E o que nós lemos lá em 1 Coríntios 11? O versículo 26. O que Jesus manda? Celebrar o nascimento ou a morte que tem a vitória? Versículo 31. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses,
pois até seus filhos e as suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. É para fazer? O que é abominável é abominável. Ele diz, não faça. E o que nós devemos fazer? Uma adaptação? Comemorar, mas eu comemoro da modo correto, colocando enfoque em Cristo. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, porque o costume dos povos são vaidade. Isso está lá em Jeremias 10, 2 e 3, você marca aí. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Ezequiel 44, 23. O versículo que eu acabei de ler é Jeremias 10, 2 e 3, tá? Não aprendais o caminho dos gentios, o que eles estão fazendo na ignorância, porque o costume dos povos dos gentios são vaidade. 44. O que o Senhor pede para os pastores que têm um compromisso com Deus e não com os membros da sua igreja? 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo, separado para Deus. O que é separado na circunstância que a gente está estudando? Natal é separado para Deus? O que ele pediu para nós fazermos? Qual é a celebração que ele pediu? A morte. Qual festa que é? A Páscoa. O que Jesus nos manda fazer? Celebrar a Páscoa. Então, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo, o separado e o profano. O que é o profano? É aquilo que é comum. O que está todo mundo fazendo agora? Comemorando as festas de final do ano. Nós somos um povo separado. Vamos nos misturar com o que é comum, com o que é profano? E o farão discernir entre o impuro e o puro. Deus disse-nos claramente que não aceitará esse tipo de adoração, ainda que tenha hoje a intenção de honrá-lo, teve a origem pagã e como tal é abominável e honra não a ele, mas sim aos falsos deuses pagãos. Deus não quer que o honremos como nos orienta a nossa própria consciência. É através da nossa consciência ou é pela direção da palavra de Deus que nos ensina? Porque a nossa consciência pensa num trem enganoso. A consciência associou o coração, ficou uma delícia. A gente dá um jeito de dar uma desculpa para tudo e fazer aquilo que é desejo da nossa carne. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Isso está lá em João 4, 24. E o que é a verdade? Jesus disse que a sua palavra, a Bíblia, é a verdade. João 17, 17. E a Bíblia diz que Deus não aceitará o culto de pessoas que, querendo honrar a Cristo, adotem um costume pagão. Mateus 15, 9. Mateus 15, 9 diz o seguinte: mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos dos... Em outras versões está escrito tradição de homens, ensinando tradições que são preceitos dos homens. A comemoração do Natal é um mandamento ou uma tradição de homens e isso não agrada a Deus. Mateus está no 15 aí, né? Sobe um pouquinho, 15, 6. E assim invalidastes pela vossa tradição, costume, o mandamento de Deus. Ou seja, toda vez que eu coloco uma prática, que é uma tradição, um costume de homens, do que é o ensinamento da palavra de Deus, eu estou praticando um ato de abominação contra Deus e aquilo que ele dá realmente valor. Deuteronômio 12, 31. Está acabando, hein, irmãos?
Nem começou. Vocês nem vão acreditar que está acabando, né? 12:31. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo a seus deuses. É para fazer? Não é para fazer ao Senhor teu Deus o que é abominável. Não podemos honrar e agradar a Deus com elementos de celebrações pagãs. Estamos na Babilônia, estamos ou não estamos? Vivemos num sistema corrompido. E o que o Senhor fala conosco a respeito disso, por estarmos na Babilônia? Nem precisamos elaborar quem pode deixar de ver nauseabundos, comercialismo, idolatria, contemporização por detrás do Natal. E o que diz Deus? Devemos adaptar e corrigir o erro? Ou devemos praticar tolerância zero, separação total dessa festa? Não das pessoas, irmãos, da festa. O que Apocalipse 18:4 diz? Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Amém, irmãos? Está compreendido? Entendido? Os detalhes de como vocês se relacionarão é pessoal, tá? Tem que orar, buscar do Senhor e conforme a intenção do seu coração em agradar a Deus e alcançar com a tua atitude a inconformidade, o desejo que Deus vai fazer nascer no coração daquelas pessoas que você vai estar se relacionando, não participando, mas oferecendo todo o amor do mundo, não estando naquele momento de celebração pagã, mas estando ali para estar junto com seus parentes nos outros momentos. Deus vai acender a chama no coração dessas pessoas de querer saber de você, por que vocês não comemoram o Natal? Por que vocês não comemoram o Ano Novo? E Deus vai encher o coração de vocês de tanto amor que ao falar, acenderá brasas vivas na mente de cada uma dessas pessoas. E aí a obra é do Senhor. A obra do convencimento é nosso? De quem que é? Do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, segundo a palavra de Deus, é Ele que consola, convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém. Que Deus dê um sábado abençoado.